aí galera, como é que vocês estão? Muito bem, esse canal aqui, pra quem já acompanha há um bom tempo, gosta às vezes de um assunto polêmico, gosta de arrumar treta. A gente sentiu um pouquinho de saudade desses momentos e viemos aqui então falar hoje pra vocês suplementos desnecessários. Suplementos que não mudam a sua vida. Em 99% dos casos, eles não são recomendados. Então agora sim, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa a gente saber, deixa o seu like, se inscreve no canal, é muito importante pra gente, seria fantástico e incrível se a gente chegasse realmente a 100 mil inscritos. Primeiro de tudo, gostaria de deixar bem claro para vocês que nós não somos patrocinados por nenhuma empresa de suplementos. Quem sabe um dia a gente é patrocinado, mas mesmo que a gente seja, eu não vou deixar de dar a minha opinião aqui sobre o que eu acredito, sobre aquilo que a literatura científica aponta ou deixa de apontar. Existe interesse nosso em ser patrocinado porque isso poderia manter o nosso canal. Para vocês terem uma ideia, eu não ganho nada com esse canal vai principalmente para edição e para doação. É muito poucas as vezes que acaba sobrando e eu acabo utilizando e dando de retorno, então esse canal acaba sendo por paixão que eu tenho de fazer e dessa vontade que eu tenho de ajudar as pessoas. Por essas e outras que às vezes demoram um pouquinho mais de sair conteúdo aqui, eu acabo priorizando outras coisas. Mas, obviamente que se a gente tiver um apoio, futuramente a gente pode dedicar mais nesse canal e quem sabe isso aconteça e dê tudo certo. Bom, então vamos lá, gente. Primeiro suplemento aqui pra vocês. Ômega 3, 6 e 9. Gente, é o seguinte, o ômega 6 especificamente é algo que é muito presente na alimentação do brasileiro, principalmente. A gente usa alguns óleos vegetais para cozimento, porque eles têm uma acessibilidade bacana, porque eles são ricos em ácidos graxos polissaturados da série ômega 6, porque também eles têm um bom tempo de fumaça, eles são bons para algumas frituras, para alguns tipos de preparos culinários. Só que o grande problema que a gente tem nesse suplemento chamado ômega 3, 6 e 9, grande problema dos ômegas, a razão de um para outro. A razão de consumo de ômega 6 para ômega 3 é muito mais alta na população brasileira. Em algumas populações norte-americanas também. Isso acaba sendo bastante complicado, porque o ômega 6, por ser uma molécula, um ácido graxo mais quimiotático, ele tende a ser mais inflamatório. E isso acaba tendo diversos efeitos negativos pensando no nosso organismo. A grande falta para a população brasileira realmente é o ômega 3, são ácidos graxos da série ômega 3. O que está presente na sardinha, o que está presente em alguns peixes. Em alguns casos específicos, como alguns tipos de doenças crônicas, muito pontuais, esse consumo ele ainda é mais recomendado. A razão de ômega 3 para 6 acaba sendo quase de 1 para 1, mas o que acontece é que as pessoas consomem muito mais ômega 6 em relação ao ômega 3, isso é bastante negativo. O grande lance aqui então, realmente, se eu pudesse aproveitar esse suplemento, seria o ômega 3, em que muitos nutricionistas, em muitos casos específicos, acabam suplementando pela carência alimentar, porque a pessoa acaba não consumindo, não tendo oportunidade, não tendo vontade, às vezes não gosta do gosto do peixe, mas realmente é por isso que ômega 3, 6 e 9 não faz muito sentido. Segundo suplemento desnecessário para vocês, óleo de coco. É mais um alimento, na verdade, mas é utilizado por muitas pessoas como se fosse um suplemento, como se fosse algo relacionado aqui à prática de atividade física e tudo mais. Um dos maiores ácidos graxos presentes no óleo de coco, a gente sabe que ele tem sim o triglicerídeo de cadeia média, que seria interessante. É um tipo de gordura, vamos pensar assim, as gorduras demoram muito para ser digeridas. E esse triglicerídeo de cadeia média, por ele ser um pouquinho menorzinho, esse ácido graxo, ele é mais rápido. Porém, cara, a maior parte dos ácidos graxos do óleo de coco, eles são de origem saturada, é gordura saturada. E a gente sabe que a gordura saturada, ela sim é necessária, faz parte de processos fisiológicos muito importantes, mas nunca foi um problema de consumo pra gente. Se você consome carnes, por exemplo, você já consome suficiente gordura saturada que você precisa. Se você consome manteiga, por exemplo, você já consome gorduras saturadas. Qualquer tipo desse tipo de gordura de origem animal, você já está atingindo suas quantidades recomendadas. Então acaba sendo um suplemento desnecessário porque a gente já tem suficientemente gorduras saturadas na nossa alimentação. É muito mais fácil a população brasileira, inclusive, passar das quantidades recomendadas, e isso é muito ruim, está relacionado com doenças cardíacas, com desfechos cardiovasculares que são nada positivos, inclusive para a saúde, e por isso que a gente desrecomenda o excesso de consumo de carnes vermelhas, tá? Carnes que tendem a ser mais gordurosas, tendem a ter o teor de gordura saturada maior.
Terceiro alimento aqui visto como um alimento desnecessário. Agora é alimento, tá? Não é necessariamente um suplemento, mas é chamado de creme branco, sobremesa branca, enfim. Eu não estou me referindo a nada específico de alguma empresa, mas essas sobremesas vendidas por algumas empresas, como é vendido numa loja de suplemento, enxerga isso como fit, enxerga isso como algo que possa ser consumido em uma quantidade um pouco maior. Mas a base desse creme é óleo de soja e leite em pó. Acabamos de falar do excesso de ômega 6, é um ácido graxo com perfil inflamatório maior do que em relação ao ômega 3, que tende a ser consumido já em excesso pela população brasileira. E aí a gente tem o leite em pó, não tenho nada contra o leite em pó, mas dependendo da pessoa, eu não verifiquei o produto, tá? Se realmente é sem lactose, mas se for com lactose, tem um alto teor de lactose aqui. Inclusive, a maior parte das pessoas, elas tendem a ter pelo menos um pouquinho de hipolactasia, então pode ser que não seja tão interessante assim, pode causar bloating e tudo mais. Além de que, como o óleo é o ingrediente que mais tem, a gente tem um problemão aqui, que são as quantidades de calorias neste alimento. Na verdade, eu enxergo este creme como um doce. Você pega, na verdade, e compra um doce de leite de uma marca boa, que você sabe que tem uns poucos ingredientes, que foi bem preparadinho, é bem menos calórico, porque a base desse doce de leite vai ser açúcar. Como o carboidrato ele tem 4 calorias por grama e a gordura tem 9, então ele vai ser menos calórico e vai ser muito mais gostoso que esse creme branco, essa sobremesa. Eu sei que muitos de vocês podem reconhecer esse produto, podem reconhecer a empresa. Eu não estou falando dos produtos da empresa, tá bom? Eu compro, inclusive, o whey dessa empresa que vende esse tipo de produto. A empresa, sim, ela tem uma idoneidade, ela tem alguns laudos, ela é bem auditada, inclusive, tem ótimos preços, custo-benefício. Eu recomendo para alguns clientes meus, inclusive. Porém, esse produto especificamente aqui força muito a barra. Inclusive, na descrição do produto, não faz sentido. O pessoal começa a pegar do livro de fisiologia e colocar ali na descrição do produto, falando dos benefícios das gorduras saturadas e tudo mais. Enfim, não faz sentido nenhum. Cuidado com isso, tá, pessoal? Às vezes você vai entrar num site de suplementos, você vai ver a descrição daquele suplemento. Consulte o nutricionista. Às vezes o pessoal pega do livro de fisiologia, pega do livro de bromatologia ali, descreve as funções daquele determinado componente, mas esquece de considerar o mais importante, que aquilo já é muito bem consumido pela população, de que aquilo é calórico e aquilo tem um perfil inflamatório que é negativo, inclusive, para atleta. Outro suplemento aqui, fósforo. E sim, eu já encontrei suplementos deste mineral aqui, especificamente do fósforo. E acreditem, é a mesma coisa. Na descrição do produto, o pessoal começa a falar, começa a descrever sobre os benefícios do fósforo. Meu, é parte integrante da molécula de ATP. Meu, o fósforo, ele é essencial para a formação óssea. E realmente isso faz muito sentido. Mas, gente, faz um exercício aí para você. Se você é nutricionista, trabalha com cardápio, tá? Faz uma dieta aí. Pode usar até o nosso aplicativo aí, inclusive 14 dias grátis para vocês, usando a Nutrix. Use o nosso aplicativo, compõe um cardápio com arroz, com feijão, com alguns alimentos e veja o teor de fósforo no final. Provavelmente você vai atingir a quantidade de fósforo que as pessoas precisam, porque não é um problema. Fósforo não é um suplemento que a gente precisa geralmente suplementá-lo. Pelo contrário, em muitos casos, inclusive pessoas que têm doença renal crônica, é um tipo de mineral que a gente evita o consumo. Em refrigerantes ele está muito presente pelo ácido fosfórico, principalmente. Em alguns tipos de alimentos, inclusive alguns legumes, para quem tem doença renal crônica, é muito recomendado porque o fósforo é muito elevado. Algumas nozes, algumas castanhas, inclusive pela fortificação do solo, inclusive, o teor de fósforo acaba sendo um pouco maior. Então, é um mineral que ele não é problemático. A gente já consome em quantidades suficientes. E o grande problema é passar dessas quantidades e não ter que suplementar. Outro suplemento desnecessário aqui, colágeno. E, gente, eu sei que agora já vai vir gente aqui do colágeno ter o seu argumento, ter sua opinião, mas, gente, primeira coisa, tá? O colágeno é algo que ele é incerto ainda na literatura, porque eu sei que existem sim alguns artigos que apontam que possa ser benéfico, mas eu questiono a qualidade de alguns artigos principalmente, porque afinal tem muitos papers, sim, muitas pesquisas mal conduzidas, e o colágeno, assim, pensa o seguinte, a primeira pergunta que a gente tem que ter, colágeno é uma proteína, certo? Maravilha. Como que ela é digerida quando ela é ingerida por suplementos? Ela não é quebrada em aminoácidos, assim como todas as proteínas? Gente, se ela não é absorvida intacta, se ela é quebrada em aminoácido, não faz sentido algum você suplementar ao invés de você realmente consumir a proteína intacta. Em algumas dietas deficitárias de proteína, o colágeno pode sim fazer uma parte importante aqui na suplementação, porque esses aminoácidos que vão ser quebrados vão ser realmente reutilizados para várias coisas no organismo
organismo e uma delas vai ser a síntese de colágeno. Mas é algo, né, que a gente pega algumas meta-análises, inclusive, revistas relacionadas com dermatologia, revistas relacionadas com ortopedia, medicina, que falam sobre o uso na saúde articular, principalmente, e fala que o colágeno, ele não é significativamente superior quando suplementado em relação à ingestão de proteínas com alto valor biológico, como as encontradas em ovos, em carnes e em peixes também. É um suplemento muito questionável. Cuidado, não é todo artigo científico que você pode considerar como verdade. Existe a pirâmide das evidências, né? Consulte o nosso canal aqui, a gente falou bastante delas. Eu sei que é bastante controverso o assunto, mas se a gente leva do princípio mais simples de que é um suplemento que ele é digerido, até então a gente sabe que ele passa pelo processo de digestão e absorção como aminoácido, não faz sentido algum a gente pensar que ele atuaria então intacto, fazendo diretamente o papel suporte à saúde articular. E aí a gente vai falar de mais um suplemento desnecessário, que é a arginina. A arginina é um suplemento bastante popular. Existem presente bastante suplementos. Eu sei que tá muito em alta falar de vasodilatação. Eu não sou contra isso, tá? Mas temos um problema aqui. A gente tá falando em arginina, certo? Por que você toma arginina? A arginina geralmente é consumida com o foco em vasodilatação, correto? Ou seja, ela é um precursor de óxido nítrico. Esse é o principal papel da arginina quando ela está presente na corrente sanguínea. Só que embora a arginina, né, ela tem esse papel muito importante na produção de óxido nítrico e ajuda na vasodilatação, no fluxo sanguíneo, isso é positivo também, porque aí você se questiona, né? Mas se você fala tanto de vasodilatação, mas será que é preciso vasodilatar? Será que é realmente necessário ter um aporte maior de fluxo sanguíneo? Será que isso realmente é contundente, né? E sim, para alguns esportes, principalmente esportes para pessoas que têm tipos de fibras brancas, fibras que são mais carentes, inclusive em vasos sanguíneos, que são mais inervadas, fibras que possam se beneficiar aqui de ter um ponto fraco aumentado, que seria esse aporte de fluxo sanguíneo. É muito interessante para esportes de força, para esportes de alta intensidade, você suplementar algum tipo de precursor de óxido nítrico que vai estimular essa vasodilatação durante o exercício físico. E um desses suplementos é sim a arginina. Ele poderia fazer sentido, a não ser de que a gente considerasse uma coisa muito simples. Se você consumir, meu caro, 200 gramas de filé de frango, a quantidade de arginina que tem nesse filé de frango já é o suficiente para te trazer os benefícios da arginina. E eu vou te dizer uma coisa, a arginina, quando consumida através de suplemento, ela é pior em aumentar os níveis de arginina mesmo na circulação do que a citrulina. A citrulina, que é um outro aminoácido que você não encontra tão facilmente assim, esse aminoácido especificamente, tem uma capacidade de elevar a arginina plasmática da sua circulação, porque ele faz um papel muito importante no metabolismo da arginina, nesse caso, muito mais do que a própria arginina. E aí você me pergunta, putz, mas citrulina é muito legal então, né, para vasodilatação? Sim, meu caro, é muito legal. E você pode encontrar ela na melancia. Se você, inclusive, consumir 200 gramas de melancia, fazer um suco, e aí você pode adicionar ainda mais um precursor de óxido nítrico, que é o próprio nitrato, que é muito importante e está presente nas beterrabas. Por que você não faz um suco, então, de melancia com beterraba? E aí você vai ter algo que nenhum suplemento vai te entregar, que é a quantidade de fitoquímicos, de fitocomplexos presentes naquela polpa de alimento, presentes naquele tipo de fruta específica. A gente nunca pode trocar suplementos por alimentos. Gravem isso com vocês, isso é bastante importante. É muito melhor, do ponto de vista nutricional, que você consuma, sim, uma melancia, que você faça um suco aí, utilizando a beterraba. Olha quantos fitoquímicos que esses alimentos não têm. E essa interação de fitocomplexo é impossível de ser mimetizada através de cápsula. Gravem isso com vocês, tá? Então, por essas e outras que eu considero a arginina, aqui nesse caso específico, como algo que é desnecessário. Outro suplemento, triptofano. Esse aqui tem a mesma justificativa do que a arginina. Se você tem um bom consumo, um aporte proteico adequado, você já tem quantidades de triptofano adequadas na sua alimentação. Existe sim um argumento que justifica a suplementação desse aminoácido. Esse aqui é um pouco mais limitante do que a arginina que a gente citou. Em alguns casos, para você ter o efeito terapêutico, se você consumir 200 gramas de frango cozido, você já tem uma quantidade mínima de efeito terapêutico ali no seu dia. Além de todos os aminoácidos, você também garantiria 500 miligramas de triptofano adequadamente. Mas tem pessoas que têm dificuldade no consumo proteico, tem pessoas que existe uma dose terapêutica que pode ser explorada um pouquinho a mais, talvez para 1 grama, talvez para 1,5 gramas, talvez, né, para melhora da qualidade de sono, para redução de ansiedade leve. Aí pode ser que seja interessante realmente utilizar uma dose um pouco maior, se justifica utilizar esse suplemento. Mas faça uma alimentação que tem um aporte bacana, tenha sementes de abóbora, por exemplo, que tenha um pouco de amêndoa, aí você faz o consumo proteico adequado
você vai atingir essas quantidades de triptofano sim, não sendo necessário pensar nessa suplementação dessa mesma maneira. Mas este aqui especificamente é um suplemento que, sim, é mais provável que possa ser interessante a suplementação. Portanto, sim, na maioria das vezes ele é desnecessário, mas é o mais provável que exista alguma justificativa de se suplementar em alguns casos específicos. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, se você tem uma opinião contrária, por favor, deixa aqui. Eu gosto de uma boa discussão, uma discussão saudável, tá? Não é só dar hate, não, e falar, nossa, esse cara tá errado, eu não acredito no que tá falando. Eu vou deixar os estudos científicos aqui também, a nossa base. Se você tem alguma sugestão, inclusive, de temas ou de suplementos que vocês consideram como desnecessários e queiram colocar aqui pra gente fazer a continuação desse vídeo, pode colocar que a gente vai ler com bastante atenção. Obrigado por cada um que tem assistido, um grande abraço a todos e até a próxima.